Papa Bento XVI é o verdadeiro Papa? Ou seria ele um prisioneiro de um esquema para a manutenção de poder dentro da Cúria Romana e do Vaticano? O círculo de católicos insatisfeitos com o atual papado de Francisco tem trazido questionamentos bastante impressionantes acerca da renúncia do Papa Bento XVI no dia 28 de fevereiro de 2013. Alguns desses fatos, como o escândalo envolvendo o Banco do Vaticano, eram até então desconhecidos para o público, levando à possibilidade que a renúncia tenha acontecido de maneira pressionada e não consentida, sendo ela invalidada daí completamente pelo cânone 332, parágrafo 2º do Código de Direito Canônico, que afirma: se acontecer que o Romano Pontífice renuncie ao cargo, é requerido para a validade que ele faça a renúncia livremente e que ela seja devidamente manifestada, mas não que ela seja aceita por alguém. Pesa aqui o requisito da liberdade plena para que o Romano Pontífice renuncie ao cargo. Mas será que Bento XVI teve realmente liberdade para renunciar ao seu ministério? Ou teria sido pressionado a abdicar de sua posição? Antes de continuar, certifique-se de que você curtiu esse vídeo e encontra-se inscrito no nosso canal, para que possamos continuar a produzir conteúdos como este. Pois bem, no dia 17 de dezembro de 2012, 3 cardeais nomeados pelo Papa Bento XVI para investigar o chamado VatiLeaks e verificar inconsistências financeiras, o cardeal Julian Heras Casado, do Opus Dei, o cardeal Joseph Tonco e o cardeal Salvatore De Giorgi, entregaram a Bento XVI um dossiê contendo 300 páginas, detalhando irregularidades financeiras e detalhes obscenos envolvendo membros de hierarquias da Igreja. Segundo o jornal La República, dos assuntos mais escabrosos do relatório, destaca-se a existência de uma rede transversal unida pela orientação sexual. O dossiê segue sendo guardado em segredo. No dia 1º de janeiro de 2013, os caixas eletrônicos da cidade do Vaticano pararam de funcionar em razão do Deutsche Bank ter fechado suas contas no Banco do Vaticano em 31 de dezembro de 2013. No dia 11 de fevereiro, o Papa Bento XVI anunciou que iria renunciar ao papado, na noite que ficou conhecida pela emblemática foto do raio que penetrou a ponta da cúpula da Basílica de São Pedro. Estranhamente, no dia seguinte ao anúncio do Papa Bento XVI, o grupo suíço Aduno assumiu a operação dos caixas eletrônicos do Vaticano, normalizando toda a operação. Teria sido Bento XVI chantageado em razão da produção do dossiê dos 3 cardeais? O que aconteceu entre o dia 17 de dezembro de 2012 e 1º de janeiro de 2013, quando os caixas eletrônicos foram encerrados? Alguns chegam a questionar a validade do conclave de Francisco por um possível complô da chamada Máfia de St. Gallen, organização de cardeais revelada pelo participante progressista e guiezista acusado de abafar casos de pedofilia em sua diocese, cardeal Godfrey Danneels, o mesmo que acompanhou Francisco à sacada da Basílica de São Pedro após o conclave. Alguns também chegam a afirmar que Bento XVI ainda é Papa por uma impossibilidade de renúncia a esse exercício. Um argumento para essa tese é de que Pedro, quando indagado no Evangelho de ser um dos discípulos de Cristo, o nega 3 vezes. O mesmo Pedro, mesmo negando, não abandonou o seu ministério e nem Cristo considerou que ele haveria abandonado. De qualquer maneira, fato é que coisas estranhas e atípicas têm acontecido no atual Vaticano, que levam os fiéis não somente a sentirem a falta de Bento XVI, como de questionarem se o ministério de fato se encontra em Francisco. Não se pode tirar a certa razão de alguns fiéis, pois de fato o papado de Francisco tem sido marcado por um verdadeiro abandono dos fiéis que abraçam os valores tradicionais católicos e a liturgia. Isso sem falar no distrato a cardeais que não comungam das suas posições progressistas. Caso dos signatários da dúbia dirigida ao Papa após a encíclica Amoris Laetitia, o cardeal italiano Carlo Caffarra, o americano Raymond Burke e os alemães Walter Bernmiller e Joachim Meister. Os cardeais Carlo Caffarra e Joachim Meister morreram sem jamais conseguirem obter uma audiência com Francisco. Por outro lado,
Estranha a alguns como o Papa tem recebido figuras como o condenado Luiz Inácio Lula da Silva e mesmo o padre defensor de direitos LGBT contrário às tradições católicas, o jesuíta James Martin, a quem nomeou consultor do Secretariado das Comunicações do Vaticano. O rompimento das tradições familiares na Mori Laetitia, a tentativa de uma liberação ainda maior da liturgia e ampliação do diaconato para possibilitar mulheres diaconisas e a consagração do ídolo Pachamama no Sínodo da Amazônia, seguido das tendências ecoglobalistas de Francisco expostas no documento Laudato Si, são algumas das razões que trouxeram a desconfiança de seu pontificado ser dirigido de fato pelo Espírito Santo ou pelo espírito da ONU e do globalismo moderno. Não é novidade para ninguém que foi o mesmo Francisco que permitiu a adesão de seu braço direito, cardeal Parolin, na reunião do Clube Bilderberg de 2018, que firmou também o documento de Abu Dhabi, onde abençoa a construção de 3 templos das religiões abraâmicas, e por fim, que marcou para o dia 14 de maio deste ano o Pacto Global pela Educação. O Pacto Global pela Educação seria um evento de índole propriamente naturalista, globalista e totalmente estranho à atuação católica na história, com pauta na defesa dos direitos humanos e da paz, o diálogo interreligioso, a migração, cooperação internacional, refugiados, justiça econômica e proteção ambiental. Por um estranho acaso, o pacto aconteceria no dia 14 de maio, dia de Santa Corona, padroeira das vítimas de epidemias. Teria sido um sinal dos céus o nome Corona ser também o nome da epidemia que impediu o evento marcado para o mesmo dia dessa santa? Por outro lado, a beata Anne Catherine Emmerich teve, em 1920, uma revelação de que haveria um período próximo ao fim dos tempos, no qual 2 papas se relacionariam. Ela fala: "Eu vi também o relacionamento entre 2 papas. Eu vi quão nefastas as consequências dessa falsa igreja seriam. Eu a vi aumentar em tamanho, hereges de todo o tipo chegarem à cidade de Roma. O clero local se tornou morno, e eu vi uma grande escuridão. Então, a visão parecia se estender em todos os lados. Todas as comunidades católicas estavam sendo oprimidas, assediadas, confinadas e privadas de sua liberdade. Eu vi muitas igrejas fechadas, grandes misérias em todo lugar, guerras e derramamento de sangue. Uma multidão selvagem e ignorante agiu de forma violenta, mas não durou muito. Uma vez eu vi que a igreja de Pedro era enfraquecida por um plano desenvolvido pela seita secreta, ao passo que tempestades a estavam danificando. Mas eu vi também a ajuda vindo quando a angústia havia atingido seu ápice. Eu vi novamente a Santa Virgem ascender sobre a igreja e espalhar seu manto." As visões de Anne Catherine Emmerich corroboram com a existência de uma falsa igreja e uma igreja verdadeira, na qual os 2 papas representariam cada uma dessas igrejas. A parte revelada do Terceiro Segredo de Fátima, do ano 2000, também pode trazer a experiência de 2 papas. Um homem que encontra-se apenas vestido de branco e o outro é o Santo Padre, que é assassinado por soldados. Cerca da viagem de Bento XVI a Regensburg, na Alemanha, recentemente, a qual teria sido oficialmente para fazer uma última visita ao seu irmão recentemente falecido, o Monsenhor Georg Ratzinger, alguns sites como o From Home indicavam que o jornal The Bild confirmava que o Papa não somente não tinha planos de retornar ao Vaticano, como ainda anunciou que ele não retornaria novamente. Não somente isso, a mídia alemã foi informada de que o Papa Bento XVI havia sido proibido de dar quaisquer entrevistas por escrito ou em vídeo. O site From Home também afirma que havia uma expectativa de que o Papa permanecesse em Regensburg, mas uma intervenção do núncio apostólico indicado por Jorge Bergoglio, o arcebispo Nikola Eterovic, teria bloqueado esses planos. Porém, independente das teses de prisão de Bento XVI por parte da patrulha revelada pelo dossiê dos 3 cardeais, o que mais choca é o histórico de fotos que indicariam maus tratos ao Papa.
Esta é a foto do Papa Bento XVI chegando a Regensburg. Note uma face de clara fadiga e, o que mais impressiona, manchas avermelhadas que indicam sobretudo uma ferida entre o nariz e o seu lábio superior. Em 2019, essas feridas eram então desconhecidas, como você pode ver nesta foto de 2019. Em 2018, também não havia sinal dessas feridas. E em 2017, seu olho teria sido machucado por uma queda que foi noticiada pelo bispo de Passau, Peter Sivaldi, que visitou o Papa em sua residência do Mosteiro Mater Ecclesia. Agora, atentem à foto na qual Bento XVI chega ao Vaticano, poucos dias após o aparecimento dessas feridas. Onde estão aquelas feridas? Onde está a fadiga demonstrada pelo Papa Bento XVI na foto em que chegou à Alemanha? Quero recordar que entre a chegada do Papa Bento XVI em Regensburg e o seu retorno ao Vaticano se trespassaram menos de 10 dias, o suficiente para que possíveis intoxicações alimentares ou marcas de agressão fossem cicatrizadas. Estaria o Papa Bento XVI sendo submetido a maus tratos? Se antes tínhamos apenas teses e teorias que provavelmente terão de ser esclarecidas com o tempo, por outro lado, as fotos mostradas com exclusividade por este canal certamente falam por si só. Se você gostou desse vídeo, não deixe de compartilhá-lo com os seus amigos.